melhores alimentos para tratar, curar, resolver a má circulação. Então eu vou te falar esses 12 alimentos e, além disso, também vou te ensinar outras formas de adicionar esses alimentos no seu dia a dia, sem falar também que eu vou te dizer qual é a quantidade ideal do consumo de cada um desses alimentos ao longo da sua semana. Então, olha, se você tem má circulação, dor nas pernas, varizes, esse vídeo é para você. Então já deixa o seu like e também se inscreva em nosso canal. Pessoal, o 12º alimento bom para combater a má circulação são os peixes ricos em ômega 3, como o salmão, a sardinha, o atum, a anchova. Isso porque o ômega 3 ele é capaz de reduzir a inflamação dos vasos sanguíneos, além também de tornar o sangue mais fluido, mais fino, digamos assim. Além disso, o ômega 3 também é capaz de reduzir a pressão arterial e reduzir os níveis de triglicerídeos, melhorando a saúde cardiovascular, a função cerebral e o sistema imunológico. Esses peixes ricos em ômega 3, eles também são ricos em vitamina D, fundamental também para a saúde óssea, saúde muscular e também do sistema imunológico. Além disso, pessoal, os peixes são riquíssimos em proteínas, um macronutriente fundamental para a nossa saúde, principalmente para o pessoal mais velho que tem perda de massa muscular e precisa de um aporte maior de proteínas. Em relação às porções, o ideal é 2 porções de peixe por semana e é melhor assar ou grelhar e não fritar por imersão. Essas são as melhores formas de preparar o seu peixe, ok? 11º alimento, nosso queridíssimo, presente todos os dias nas nossas refeições, é o alho, porque os compostos presentes no alho, eles ajudam no fluxo sanguíneo, principalmente a alicina, que é uma substância liberada pelo alho quando o alho é cortado ou esmagado. Então o alho ele tem propriedades vasodilatadoras, também tem a capacidade de, entre aspas, afinar o sangue, o que ajuda a prevenir a formação de trombos, ou seja, coágulos, e também melhora a circulação. Além disso, o alho também pode ajudar a reduzir a pressão arterial, melhorar o colesterol e diminuir as chances de uma pessoa ter um ataque cardíaco, um problema cardiovascular. Por fim, o alho também é rico em substâncias anti-inflamatórias, rico em substâncias antioxidantes e é fundamental para o nosso sistema imunológico. E o consumo ideal de alho é de cerca de 2 dentes de alho por dia. Mas olha, cuidado, porque se a gente cozinhar esse alho numa alta temperatura, essa alta temperatura pode acabar inativando a alicina, que é o princípio ativo do alho responsável por esses efeitos, reduzindo assim a capacidade, o potencial do alho gerar esses resultados positivos. Então cuidado com a temperatura na hora de preparar o alho, ok? 10º alimento são as nozes, que são ricas de uma substância chamada ácido alfa-linoleico, que é um tipo de ômega 3. Então, por esse motivo, o consumo de nozes pode ajudar a reduzir a inflamação dos vasos, afina o sangue e também melhora a circulação. Sem falar também, pessoal, que as nozes são ricas em L-arginina, que é transformada em óxido nítrico, um vasodilatador potentíssimo para o nosso corpo, que ajuda a aumentar as artérias. Não é aumentar as artérias, mas ajuda a aumentar o espaço que existe dentro das artérias para circular o sangue. Então o óxido nítrico ele é um vasodilatador, sendo um vasodilatador, ele aumenta o espaço pelo qual o sangue pode passar ao longo da artéria, facilitando, melhorando dessa forma a circulação. Além disso, pessoal, as nozes também são ricas em antioxidantes, em fibras e nutrientes como magnésio e cobre. A ingestão diária adequada é de cerca de 30 gramas, porque as nozes
são um alimento muito calórico. Então o pessoal que está querendo perder peso, o pessoal que está brigando contra a balança, tem que tomar cuidado no consumo de nozes, porque como é um alimento gorduroso, por mais que sejam gorduras boas, é um alimento calórico que pode prejudicar na perda de peso se consumido de forma exagerada, ok? Nosso nono alimento é a queridíssima cúrcuma, da qual sempre falamos aqui, é um dos principais anti-inflamatórios da natureza, tem diversas substâncias antioxidantes e é capaz de proteger os vasos sanguíneos, permitindo um melhor fluxo de sangue por meio dos vasos, principalmente por ser uma substância, assim como as nozes, uma substância vasodilatadora que pode proteger o coração, reduzir o risco de doenças crônicas como diabetes e a pressão alta, melhorar a digestão, melhorar a função cerebral e também prevenir contra o surgimento de câncer, porque ela tem uma ação anti-câncer muito interessante. O consumo ideal de cúrcuma por dia é de algo em torno de 500 mg a 2.000 mg e é interessante associar o consumo da cúrcuma com o consumo da piperina, presente na pimenta preta, porque quando a cúrcuma é administrada juntamente com a piperina, a absorção da cúrcuma aumenta em 2000% em nosso corpo. Então, um dos problemas da cúrcuma é o fato dela não ser muito absorvida pelo nosso corpo. Mas, quando a gente une a cúrcuma à piperina, essa absorção melhora demais. Então, essa é a dica para vocês de sempre consumir a cúrcuma junto com a pimenta preta, porque a pimenta preta melhora a absorção da cúrcuma, melhorando assim também os resultados da cúrcuma no seu organismo. Nosso oitavo alimento são as frutas chamadas berries. O mirtilo, que é o blueberry, o morango, a framboesa, a cereja. Essas frutas são ricas em flavonoides, principalmente as antocianinas, que ajudam na circulação e também na saúde cardiovascular. E por estimularem a produção de óxido nítrico, essas frutas também ajudam no processo de vasodilatação dos nossos vasos. Então elas são ricas em antioxidantes, em substâncias anti-inflamatórias, em fibras, em vitaminas e nutrientes como a vitamina C e o manganês. E o consumo ideal é de cerca de 1 xícara por dia dessas frutinhas maravilhosas que você pode bater com uma vitamina, pode colocar numa sobremesa, colocar no iogurte, enfim, dê asas à sua imaginação. Nosso sétimo alimento é a laranja, rica em vitamina C, que ajuda a promover a boa circulação por um mecanismo que ela acaba reforçando as paredes dos vasos sanguíneos e também evita que essas paredes dos vasos sofram danos. Além disso, as laranjas são ricas numa substância chamada hesperidina, que está inclusive em medicamentos muito prescritos para quem tem problema de circulação, como o Daflon e o Diosmin, eles contêm hesperidina. E a hesperidina, ela melhora a função dos vasos sanguíneos. Então, a laranja, além de melhorar a função dos vasos sanguíneos, ela é boa para a imunidade, tem antioxidantes, é rica em fibras, melhora a absorção do ferro por ser rica em vitamina C. Então, depois do almoço, é legal chupar uma laranja para melhorar a absorção do ferro proveniente dos alimentos que você consumiu no almoço. Então, a laranja também é rica em potássio, vitaminas do complexo B, e o consumo adequado pode ser aí 1 laranja por dia, de preferência a laranja como ela é, e não o suco, ok? Porque o suco acaba tirando as fibras e isso faz com que a laranja perca um pouco das suas qualidades. Nosso sexto alimento é o deliciosíssimo chocolate, mas não é qualquer chocolate, é o chocolate amargo com teor de cacau acima de 70%. Porque o chocolate com o teor de cacau acima de 70%, ele é antioxidante e anti-inflamatório e também promove a liberação do óxido nítrico, aquela substância que faz os vasos sanguíneos se dilatarem. O cacau, o chocolate amargo, também é rico em ferro, cobre, manganês e magnésio, mas aqui também serve o mesmo aviso que foi feito para as nozes.
Como é um alimento gorduroso, por mais que sejam gorduras boas, é um alimento muito calórico que pode prejudicar, que pode atrapalhar quem está lutando para manter um peso saudável. Então tem que tomar esse cuidado, ok? Outra coisa também é que não é qualquer chocolate. Então, não é o Bis, não é o Kit Kat, não é a Tortuguita, o bombom Serenata de Amor, o Sonho de Valsa. Esses alimentos não se encaixam aqui na classificação de chocolate amargo. Então, não adianta você ficar consumindo esses alimentos achando que eles estão te trazendo algum benefício para a saúde, porque eles não estão, por serem ricos em açúcar, ricos em farinha de trigo refinada. Então, esses que eu falei aqui por último, é melhor evitar. É óbvio que pode comer de vez em quando, mas é melhor evitar. Nosso quinto alimento, além de nós, quem gosta também é o querido Popeye. Então aqui a gente está falando do espinafre, rico em nitratos, que quando metabolizados pelo nosso organismo, são convertidos em quê? Em óxido nítrico, que faz o quê? Vasodilata as nossas artérias, melhorando a circulação. O espinafre também é rico em vitamina A, vitamina C, vitamina K, ferro, magnésio, antioxidantes, fibras. Então, por ser rico em fibras, ele pode ajudar no controle do diabetes, também no controle da pressão arterial e do colesterol alto. Então, o ideal é consumir uma porção de 1 xícara de espinafre cozido ou 2 xícaras dele cru ao dia, tá bom? Nosso quarto alimento, que a gente sempre comenta aqui também, é o gengibre, que tem nele uma substância chamada gingerol, potente antioxidante e anti-inflamatório, que ajuda na prevenção da trombose. E um dos principais efeitos interessantes do gengibre é o fato dele ser um excelente medicamento para enjoo. Ele é ótimo contra náuseas e vômitos. Então sempre que um paciente meu vem me perguntar: "Ah, doutor, estou muito enjoado, parece que eu comi um boi, estou empachado, estou quase vomitando, que remédio que eu posso tomar?" Uma das primeiras coisas que eu falo, antes de falar para tomar Digesan, antes de falar para tomar Plasil, eu falo para a pessoa tomar um chá de gengibre, porque, pelo menos comigo, doutor João, o chá de gengibre funciona mais para enjoo do que o próprio Digesan, e isso não acontece só comigo, acontece com diversas outras pessoas também. Então, ó, a dica boa aí pro pessoal que tem enjoo, que tá passando mal aí, gengibre é um santo remédio para essa manifestação clínica, sem falar também que por ser anti-inflamatório, ele reduz a dor, reduz a inflamação, ajuda a controlar a glicemia e também o colesterol. E o consumo adequado por dia é de apenas 1 a 2 gramas de gengibre. Esse pode fazer no chá, pode ralar na salada, pode comer o gengibre puro, como você quiser consumi-lo. Nosso terceiro alimento é o aipo, que assim como o espinafre também é rico em nitratos, que são convertidos em óxido nítrico e que dilatam os nossos vasos, melhorando a circulação. O aipo também tem uma substância chamada 3N-butilfitalida, capaz de reduzir a pressão arterial também por meio dessa vasodilatação. Rico em vitamina K, minerais, antioxidantes e fibras. E o ideal é o consumo ali de 5 a 6 caules ao dia. Você pode fazer um molhinho de mostarda, por exemplo, que é pouco calórico, e comer esse caulezinho do aipo com mostarda, que fica uma delícia. Ou pode fazer uma pastinha de ricota também, colocar sal, pimenta do reino, algumas ervas finas, que vai ficar delicioso e é uma opção bastante saudável para o seu dia a dia. Alimento número 2 é a romã, rica em polifenóis e capaz de melhorar o fluxo sanguíneo por ser uma fruta que contribui para também, mais uma vez, a vasodilatação. Então vocês estão vendo aqui, pessoal, que quando a gente fala de má circulação, a gente está sempre buscando alimentos, substâncias que sejam capazes de vasodilatar as nossas artérias, fazendo com que haja mais espaço para o sangue fluir, melhorando assim a má circulação e as dores nas pernas,
que são um sinal de que o sangue não está chegando naquela área. E aí o sangue, que é rico em nutrientes, rico em oxigênio, se ele não chega em algum local, esse local acaba se manifestando com dor. Além disso que eu falei já, da romã ser rica em polifenóis, melhorar o fluxo sanguíneo, ajudar a vasodilatação, romã também pode ajudar na redução da pressão arterial e também no controle da aterosclerose, que é o depósito de placas de colesterol e gordura nas artérias. Romã também é anti-inflamatório, melhora a memória, combate células cancerígenas e também melhora o desempenho físico. E o consumo de romã é de cerca de 1 xícara de sementes por dia. Você pode fazer numa salada, você pode comer pura, colocar também num iogurte. Faça como você preferir. O importante é consumir a romã, ok? E o nosso primeiro alimento, pessoal, último, porém, talvez aqui seja o mais importante, seja o mais eficaz aqui para tratar, para controlar a má circulação, que é a beterraba, também rica em nitratos esses que são convertidos em óxido nítrico pelo nosso corpo. E aí o óxido nítrico, como a gente já falou aqui, ele dilata as artérias e melhora a circulação, pode reduzir a pressão arterial, e as beterrabas são ricas em potássio, ferro e vitamina C, possuindo antioxidantes, substâncias anti-inflamatórias e fibras que vão ajudar na saciedade, no controle do colesterol, no controle da pressão, no controle do diabetes e também para melhorar a prisão de ventre em quem sofre com esse problema. O consumo de beterraba é de cerca de 1 xícara de beterraba ao dia e é melhor você cozinhar no vapor ou assar para não perder os nutrientes da beterraba. Ok, pessoal? E aí? Esses foram os 12 alimentos fundamentais para você vencer a má circulação. E aí, gostou do vídeo? Ó, não acabou ainda, tá? Muita gente assistindo aqui, pouca gente dando like, então deixa o seu like, escreva aí também de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora, porque eu quero te conhecer melhor e vamos para o nosso chat aqui. Vamos ver quem está conversando aqui com a gente. Cadê o bom dia, pessoal? Pouca gente dando bom dia, hein? Cadê a educação, cadê a animação dessa sexta-feira maravilhosa que nós estamos tendo o privilégio, a oportunidade de viver? Então vou mandar aqui primeiro bom dia para o meu amigo Felipe de Fortaleza, que já compartilhou no Telegram e no WhatsApp. E você, já compartilhou ou ainda não? Chegou a hora de você compartilhar o vídeo, hein? Agora, compartilha esse vídeo. Abraço para o Antônio Tomé de Brasília, para o Marcelo da Silva Souza, valeu! Para a Aparecida Martins. Felipe perguntando se está calor no Rio. Tá calor no Rio sim, Felipe, um sol danado. Um abraço para Tânia Lanes de Cataguases, Minas Gerais. Um abraço também para a Elizabeth Almeida, para a Maria de Lourdes. A Elizabeth está perguntando, doutor João, usamos também a casca? Elizabeth de Angola, maravilha, estamos sendo assistidos na África. Elizabeth, a casca do quê? Não estou entendendo. Da laranja? Não entendi. É a casca de qual alimento aqui que a senhora está falando? Responde aí que eu esclareço para a senhora, ok? Regina Célia, bom dia, doutor. Amo essas castanhas, preciso de moderação. Essa live, como todas as outras, está a 1000. Maravilha, estou falando aqui da nossa linda cidade, Rio de Janeiro. Valeu, Regina. Grande beijo para a senhora. Bom dia para Lúcia Soares, para Regina Paulino, para o meu amigo Daniel Guilherme, que está sempre aqui com a gente, para a Adriana de Oliveira Garcia e para Iranir Maria Ferreira. Pessoal, mandem perguntas, aproveitem essa oportunidade para conversarem com o profissional da saúde que está aqui disponível para tirar as dúvidas de vocês, ok? Enquanto isso, vou tomar a minha água da O Água, como sempre faço aqui todas as manhãs em nossas lives, enquanto vocês mandam perguntas para nós. O pessoal tá muito quietinho hoje, hein? O que tá acontecendo? O gato comeu a língua de vocês? Sexta-feira? Como é que é? Ó, se ninguém quiser fazer pergunta, a live vai acabar, pessoal. Mas eu vou tomando a minha aguinha enquanto isso.
Olha, a água que eu tô bebendo hoje é água, zero sódio, pH 10, uma água adicionada com sais, brutos, magnésio, pH alcalino e purificada com ozônio. Então, uma hidratação zero sódio, bom aí para quem tem problemas de pressão, né? A gente sabe que o consumo exagerado de sódio pode aumentar o risco de pressão arterial e eventos cardiovasculares. Abraço aí para Sônia Maria Ribeiro Penedo. Muito obrigado, Sônia. Pessoal, comenta aí no chat de onde você é, como é que tá o tempo aí na sua cidade hoje. Me conta, vamos conversar. Aproveita, sexta-feira, todo mundo já tá mais relaxado, vamos descontrair o clima. Mandem perguntas. Bom, pessoal, é isso, hein? Grande beijo para todos, muito obrigado pelo tempo, muito obrigado pela sua atenção. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Daniel perguntando se o uso de meia de cano alto ajuda na circulação. Daniel, se for uma meia de compressão, aí pode ajudar. Mas se for uma meia de cano alto que não vai gerar uma compressão, aí eu acredito que essa ajuda não vai ser tão significativa assim, ok? Então não é qualquer meia que tem a capacidade de ajudar significativamente na circulação. Mas se for uma meia de compressão, aí ela pode ajudar sim, ok? Bom, pessoal, como eu dizendo, um grande beijo para vocês, grande abraço, ótima sexta-feira a todos. Pergunta da Tânia Lanes. Vamos lá. Doutor, tenho dificuldade de usar frutas cítricas porque minha língua é um mapa geográfico. Ah, então você tem língua geográfica, né, Tânia? Então as frutas, será que irritam as suas papilas gustativas? Pode ser uma possibilidade. Vamos lá, Sônia Maria. Doutor João, você poderia falar sobre alimentos que o diabético pode comer? Olha, Sônia, todos esses alimentos que eu falei aqui, o diabético pode comer, tá? Obviamente, tomando cuidado com as quantidades, principalmente da romã, da beterraba, da laranja, né? E basicamente isso. Mas agora, todos esses 12 alimentos que eu falei aqui, a senhora pode comer, tá? Nós temos outras lives aqui também sobre frutas boas, frutas ruins para os diabéticos. Então recomendo que a senhora assista aqui, continue em nosso canal para aprender que alimentos são esses. Mas esses alimentos que eu falei aqui hoje, esses 12 alimentos, eles podem ser consumidos pelos diabéticos e inclusive muitos deles vão ajudar a controlar melhor a glicemia, tá? Maria Lima, obrigado, doutor. Eu tenho problemas de má circulação e vou passar a comer tudo que você falou. Uns já como, os outros vou passar a comer. Maravilha, Maria. Tenho certeza que vai te ajudar. Neuza, tenho dores atrás do joelho. Pode ser má circulação? Pode ser má circulação, sim, Neuza. Pessoal, é isso, hein? Grande beijo para vocês. Grande abraço. Ótima sexta-feira. Estaremos novamente aqui amanhã, domingo, segunda, todos os dias fazendo live para vocês. Compartilhe esse vídeo, comente, se inscreva em nosso canal, continue assistindo o nosso conteúdo, tudo bem? Grande prazer estar aqui com você hoje, grande beijo, obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e um abraço! Tchau, tchau, pessoal!